Estamos com a nossa série de mensagens Lado a Lado, uma longa caminhada na mesma direção. Toda vez que você receber na sua rede social, no seu celular, uma postagem dessa série de mensagens, compartilhe com seus amigos. Você que está nos acompanhando em casa também faça a mesma coisa. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe essa mensagem. Compartilhe os nossos posts. Nós também divulgamos a mensagem de áudio do último sermão. Você pode ouvir depois em casa e pode compartilhar também com as pessoas que você conhece. Não deixe de semear a palavra de Deus. Hoje abordaremos mais um tema. Semana passada eu dei uma tarefa para você. As pessoas receberam a tarefa em casa, eu falei sobre ela aqui, e a tarefa era pensar em alguém, você fez isso durante o culto, certo? E já começou no culto a orar para que Deus desse a você a oportunidade de compartilhar, de caminhar com essa pessoa. Eu não sei se você cumpriu essa tarefa, eu não sei se durante essa semana as coisas já começaram a acontecer, mas olha, se não acontecer essa semana e você orou, entenda o seguinte, as coisas não acontecem de uma hora para outra não, viu? Deus vai preparando o caminho, quando a gente menos esperar, a pessoa vai aparecer, a oportunidade vai aparecer e Ele vai te lembrar do que você orou, né? Para mim foi algo assim, muito imediato. Eu orei por uma pessoa numa madrugada e na manhã ela me telefonou para conversar. Olha que coisa. E quando eu recebi a mensagem para conversar, eu nitidamente senti Deus falar no meu coração: ué, você não estava orando? Pois é. Faça a sua parte, ore, e as coisas irão acontecer. Bom, semana passada nós falamos sobre Abraão e Ló. Quando um discípulo insiste em não aprender. E eu disse para você que se a vida é uma longa caminhada na mesma direção, não faz nenhum sentido para os seguidores de Jesus tentar trilhar esse caminho sozinho. Nem mesmo Jesus fez isso. Não é fácil entrar pela porta estreita e trilhar o caminho que Jesus diz que é apertado sozinho. Aliás, eu disse para você que essa nunca foi a proposta dele. Se tem uma realidade para nós hoje, enquanto comunidade, é que nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nessa estrada da vida são muitas paisagens, desníveis, atalhos, dias que são ensolarados, mas também dias que são extremamente cinzentos, momentos de escassez, mas também de muita sequidão. E definitivamente é difícil trilhar esse caminho sozinho. Nós encontramos muitas e muitas pessoas ao longo da estrada da vida. Temos muitos encontros, muitos desencontros. Muitas coisas nos fazem perder o foco, desviar o olhar do mestre. E talvez desembestar por uma viela que para nós, aparentemente, é um caminho mais rápido e bem mais interessante. E aí eu disse para você que esta é uma série de mensagens sobre o lado pedagógico da vida, ou seja, quando a vida é compartilhada e vivida lado a lado. E se você está cansado de caminhar sozinho, de viver um cristianismo dissociado de uma vida em comum, esta série de mensagens é para você. É para você. Eu falei para você sobre uma caminhada de fé. Porque andar lado a lado significa não só compartilhar os lucros, mas se identificar também com os prejuízos. Andar lado a lado significa dividir a dor para se multiplicar a alegria. Significa manter os olhos no horizonte, ainda que a linha de chegada pareça para nós apenas uma miragem. É uma caminhada de ajustamento. E você viu no último sermão que é muito difícil se ajustar.
Principalmente quando a nossa mala está cheia, quando a nossa bagagem é imensa, é intensa. Jesus prometeu para nós um fardo leve, mas será que a gente realmente quer se desembaraçar de todo o peso? Ou a gente tem um apego especial à nossa mala, ao nosso fardo, e quer carregar ele para tudo quanto é lado, por mais pesado que seja para nós? Enquanto você fica aí estacionado, lamentando, contabilizando as adversidades, esperando conforto, com pena de si mesmo, a vida, ela segue seu curso. E todos nós sabemos que nem sempre o percurso será agradável para nós. Então, você entendeu que é preciso caminhar lado a lado em uma jornada de fé, de ajustamento. E principalmente é o momento de você ser o próximo de alguém. O próximo de alguém. Bom, hoje vamos analisar mais um relacionamento, mais uma caminhada lado a lado. Vamos falar sobre Jetro e Moisés. Jetro e Moisés. Quando o discípulo não resiste ao ajustamento. Nós somos resistentes. Mas o que pode acontecer se a gente não resistir ao ajustamento que uma caminhada lado a lado é capaz de nos proporcionar? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 18. Êxodo capítulo 18, vamos ler todo o capítulo. Êxodo 18. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar, o texto vai ser projetado. Êxodo capítulo 18. Diz assim: Jetro, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. E soube também como o Senhor havia tirado do Egito os israelitas. Então ele foi para o lugar onde Moisés estava, levando Zípora, a mulher de Moisés, e Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. O nome de um deles era Gerson, pois Moisés tinha dito: sou hóspede em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus do meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto, onde Moisés estava acampado no monte sagrado. Ele havia mandado um recado a Moisés dizendo que estava chegando com a mulher e os filhos dele. Então Moisés saiu para se encontrar com Jetro, curvou-se em sinal de respeito e o beijou. Cada um perguntou ao outro se ia bem de saúde, e depois eles entraram na barraca de Moisés. Ele contou ao sogro tudo que o Senhor Deus, por causa do amor pelo povo de Israel, tinha feito com o rei do Egito e com os egípcios. Falou também a respeito das dificuldades que o povo havia tido no caminho e como o Senhor os havia socorrido. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito, e disse: louvado seja o Senhor Deus, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do seu rei. Agora sei que o Senhor é mais poderoso do que todos os deuses, pois livrou os israelitas do poder dos egípcios, quando eles os trataram com tanto desprezo. Em seguida, Jetro trouxe uma oferta para ser completamente queimada e animais para serem mortos como sacrifício a Deus. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele para comer a refeição sagrada. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando 2 pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo, e explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo.
Desse jeito, você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Agora escute o meu conselho, e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus, e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus, explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em questões do povo, honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Se você fizer isso, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado, e todas as pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Moisés aceitou o conselho de Jetro e escolheu homens capazes entre todos os israelitas. Ele os colocou como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles sempre julgavam as questões do povo, resolvendo as mais fáceis e trazendo para Moisés as mais difíceis. Então Moisés se despediu de Jetro e Jetro voltou para casa. Essa semana eu estava lendo um texto e uma citação nesse livro me chamou muita atenção. Veja o que Carlo Carretto diz num livro chamado O Deus que Vem. Ele diz assim: quão instável és, ó igreja, e no entanto, quanto te amo. Quanto me tens feito sofrer, e apesar disto, quanto te sou devedor. Gostaria de vê-la destruída, entretanto, preciso da tua presença. Tu me tens proporcionado tanto escândalo, não obstante, tens me feito compreender a santidade. Nada tenho visto no mundo mais devotado à obscuridade, mais comprometido, mais falso. Mas, por outro lado, nada mais puro tenho tocado, nada mais generoso e mais belo. Quantas vezes desejei fechar as portas de minha alma em tua face, e quantas vezes tenho suplicado para morrer na segurança dos teus braços. Não posso libertar-me de ti, porque eu sou você, embora não completamente. E para onde eu iria? Uma relação impregnada de contrastes. Uma relação cheia de amor, mas também de ódio, de admiração e decepção, de aproximações e afastamentos, de estabilidade e instabilidade, de profundidade e de superficialidade, de altos e baixos. Essa é a nossa relação com a igreja. Essa é a relação que desenvolvemos na igreja. Já perdemos o sentido da palavra koinonia, comunidade, vida em comum. Por quê? Talvez porque minimizamos a nossa relação pessoal com Deus e maximizamos a nossa afinidade com o trabalho. E em vez de discípulos, de gente que caminha lado a lado, de gente que olha as outras pessoas como se elas fossem reflexo de si mesma, nos tornamos prestadores de serviços eclesiásticos. Gente tão viciada no trabalho, que tem mais prazer no trabalho, no serviço, do que na relação pessoal com Jesus. Gente que tem mais prazer em fazer coisas para Deus do que estar com o próprio Deus. Deus nos chamou para uma longa caminhada juntos, administrando nossos medos, enfrentando nossas adversidades, lutando contra os nossos inimigos, enfrentando os desertos da vida, atravessando os mares, festejando, chorando, se alegrando, acampando, observando diariamente a providência divina sobre nós, sendo moldados, aperfeiçoados enquanto indivíduos enxertados no corpo, no povo de Deus, nesse povo que leva o nome dele, de sua propriedade exclusiva. Só que, em algum ponto da estrada,
nós fomos seduzidos pelo egoísmo, marcados pelo egocentrismo, infectados pelo complexo de Deus. Nos tornamos obstinados ao voo solo, à caminhada solitária, como se fôssemos o cabeça do corpo, o centro do universo, como se nós fôssemos o fim de todas as coisas. É exatamente por isso que nós precisamos de alguém para caminhar conosco. Se a nossa vida é como um balão e está inflada, nós precisamos de alguém que pegue um alfinete e estoure o nosso balão. Precisamos de alguém que nos lembre da nossa identidade em Cristo, do novo nome que recebemos. Alguém que nos ajude a enxergar a missão com mais clareza. Que nos ajude a sair dos atalhos que nos envolvemos, dos desvios da estrada, para que a gente possa centralizar novamente a nossa vida em Jesus, através da praticidade do Evangelho. Entende isso? Temos que deixar de ser resistentes. E se a gente pode fazer uma analogia entre tudo isso que eu estou falando, com o texto que nós lemos, eu diria que era exatamente esse tipo de pessoa que nós precisamos na caminhada que Jetro representava para Moisés. Muito se fala de Moisés, pouco se fala de Jetro. Por que será? A identidade egípcia de Moisés falava muito mais forte do que a relação que ele tinha com as suas origens hebreias. Isso é visível no encontro, o primeiro encontro entre Jetro e Moisés. Quando Jetro acolhe Moisés na sua casa, Jetro não tem a menor ideia de quão confusa, devastada e decepcionante estava a vida de Moisés. O Moisés que chega em Midian e é acolhido por Jetro é apenas um egípcio que ajudou as filhas dele em um momento de dificuldades. Está lá em Êxodo, capítulo 2. Então esse Moisés que chega diante de Jetro é um Moisés que é foragido, perseguido pelos egípcios, alguém rejeitado e incompreendido pelos próprios hebreus, um homem sem lar, sem perspectiva, sem terra. Moisés era apenas um sem-teto que vivia no deserto e de vez em quando ele ia até o mesmo poço que as filhas de Jetro costumavam frequentar para pegar água para os seus afazeres domésticos. É Jetro que faz de Moisés parte de sua família, diz o texto. Jetro chama Moisés para morar com ele. Posteriormente, ele se relaciona com Zípora e casa com Zípora. Então Moisés passa a fazer parte daquela família. E a relação entre Jetro e Moisés foi sendo consolidada, fortalecida. Moisés passou aproximadamente 40 anos ao lado de Jetro em Midian. E apesar dos 40 anos que ele tinha passado antes no Egito, recebendo a melhor educação da época, e dos 40 anos seguintes ao lado de Jetro, quando Deus procurou Moisés para libertar o povo do Egito, como é que Moisés se sentiu? Que não estava pronto. Não tenho condições, eu estou completamente desqualificado para essa caminhada. Entende? A melhor educação da época, 40 anos ao lado de um sacerdote. Deus chama esse homem para levar o povo ao deserto e ele diz que está despreparado. Não tenho condições. Diferentemente da forma como muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor, porque nós nos consideramos capazes. Nós nos consideramos com um grande currículo, que vai ajudar muito a igreja, ajudar muito a obra, ajudar muito Jesus. Deus seria louco se não nos escolhesse para esse trabalho. Olha aí a nossa experiência, a nossa trajetória, a nossa formação. Quantas coisas nós já fizemos. Tudo isso me faz lembrar que Jesus não escolheu para caminhar com ele pessoas que tinham muito prestígio. Ele também não escolheu pessoas que viviam confinadas nas garras da institucionalidade da época, que se consideravam extremamente capazes, prontas para atender ao seu chamado. Jesus escolheu gente simples, que tinha consciência das suas limitações, das suas fragilidades,
Gente que já estivera na estrada muitas e muitas vezes sem muito sucesso. Jesus escolheu gente acostumada a fugir por causa dos seus medos. Gente que sempre tem uma desculpa para não colocar o pé na estrada e libertar mais e mais pessoas do cativeiro e da morte. Ele escolheu pessoas que continuam acreditando que os ossos espalhados pelo vale da desolação continuarão secos, porque já estão assim há muito tempo. Será que você é desses? Jesus escolheu pessoas que, apesar de tudo isso, apesar de olhar para a igreja e perceber, eu acho que está falindo esse negócio, apesar de tentar desenvolver algum trabalho ministerial e perceber, olha, mas eu acho que isso não vai andar, já tentamos, não vai funcionar. Apesar de tudo isso, apesar da dura realidade que se apresenta, Jesus escolheu pessoas que se permitem ainda no meio da sua incredulidade se ajustar em uma longa caminhada na mesma direção. E que se dispõem a retornar, enfrentar seus medos, se reinventar ao lado de outras pessoas que decidiram trilhar o mesmo caminho, como foi o caso de Arão e de Jetro na vida de Moisés. Então perceba, se eu trato Moisés como discípulo, eu diria que Moisés é o tipo de discípulo que não resiste ao ajustamento que a caminhada lado a lado nos proporciona. Não resiste. Só que Moisés, pelo texto, ele partiu. E depois que Moisés parte, parece que a relação entre ele e Jetro ficou diferente, ficou mais distante. Entende? Mais distante. Ele não tinha mais alguém para estar ali ao lado dele, centrando a vida dele. Aí você pode pensar assim, mas ele não tinha Arão? A relação entre Moisés e Arão não era a mesma que Jetro tinha com Moisés. Olha só o que eu acabei de dizer para você. Jetro e Moisés. Moisés e Arão. Percebe a diferença? Isso me faz lembrar o seguinte, que a gente pode até achar que a nossa relação com Deus é suficiente para resolver todas as nossas questões. Não, eu falo é com Deus. Eu me ajusto é com Deus. Eu abro meu coração, é para Deus. Só Ele que me entende. Você pode até achar que isso é suficiente. Mas olha que coisa interessante. Moisés falava com Deus como? Face a face. Mas ainda assim, mesmo falando com Deus face a face, Moisés tem um Jetro e um Arão ao lado dele. Percebe? Mesmo falando com Deus face a face, ele tem a figura de Jetro e a figura de Arão na caminhada dele. Entende? Então perceba, esse texto que nós lemos, ele mostra uma das oportunidades que Moisés teve para resistir, ou então ceder ao ajustamento que Deus estava fazendo através dessa caminhada lado a lado que ele desenvolvia com o seu sogro Jetro. Entende? Algumas circunstâncias desse relato eu considero bem interessantes. Quer ver? No versículo 1 diz assim: Jetro soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e pelo povo de Israel. Espera aí. Jetro era próximo de Moisés. Era próximo. Caminhava lado a lado, mas Moisés parte. Acontece uma série de coisas. E Jetro não foi informado pelo próprio Moisés. Moisés não participa mais da sua vida com Jetro. Jetro ouviu falar do que Deus tinha feito, ouviu de terceiros, não de Moisés. Isso é estranho. Não foi Moisés que compartilhou com Jetro. Não foi. Olha o que aconteceu desde a saída de Moisés. Ele falou com Faraó.
Ele lutou no Egito com as 10 pragas. Ele saiu com o povo do Egito, ele viu o mar se abrir, viu o povo atravessar a pé enxuto, celebrou do outro lado da margem, purificou águas amargas, viu o maná caiu do céu, tirou água da rocha, venceu uma guerra, mas Jetro não ouviu falar de nada disso da boca daquele que andava lado a lado dele, que era Moisés. Entende? E quando Jetro vai procurar Moisés, aonde que ele está? Quem lembra? Ele está sentado aonde? Junto ao Monte Sagrado. Moisés está no Monte Sagrado. Ou seja, saiu do Egito, já está no bem bom, está no Monte Sagrado, mas mesmo no Monte Sagrado, já sentado, o que é que ele deixa de fazer? Ele não vai buscar sua família. Ele não vai buscar Zípora, ele não vai buscar seus filhos, ele não vai compartilhar com seu companheiro de caminhada. Moisés fica ali no Monte Sagrado, ele não retorna. E isso fala muito sobre algumas das nossas atitudes. Quando estamos confusos, enfrentando adversidades, o que a gente mais faz? Compartilhar com as pessoas nossa caminhada. As coisas estão embaçadas, a vida está embaçada, o que a gente faz? Compartilha, pede oração aqui, pede oração ali, pergunta para o outro se ele também tem pedido de oração, e vem para a igreja, marca gabinete com o pastor, conversa com fulano, conversa com ciclano, frequenta escola dominical. A vida nos apertou. Mas quando nos sentamos ao pé do Monte Sagrado, ou a vida se estabiliza, a gente esquece daqueles que permaneceram ao nosso lado. Sabe por quê? Porque nós somos ávidos para dividir a dor, mas indiferentes quando se trata de multiplicar a alegria. Percebe? Se é para dividir a dor, a gente se sente motivado para isso. Afinal de contas, dividir a nossa dor com alguém significa diminuir ela para nós. Agora, quando se trata de multiplicar a alegria, a gente não faz isso com tanta intensidade. Sabe por quê? Porque multiplicar a alegria, ou seja, estender a nossa alegria para alguém, parece que vai resultar em diminuir a nossa. Então perceba que a iniciativa foi de Jetro. Versículo 2. Moisés havia mandado Zípora e os 2 filhos dela para a casa de Jetro. E é Jetro que vai ao lugar onde Moisés estava e leva todo mundo. Entende? Parece que Moisés estava esquecendo quem era. Porque quem ele deixou para trás? Não só na figura da esposa, mas na figura dos filhos. Ele deu um nome para cada filho. O primeiro nome diz: sou hóspede na terra estrangeira. O segundo nome diz: meu pai, Deus meu pai me ajudou e não deixou que eu fosse morto pelo rei do Egito. Ou seja, Moisés deixa para trás Midian, na figura do primeiro filho, e deixa para trás o Egito na figura do segundo filho. Agora ele é um novo Moisés. Agora ele tem um novo caminho a seguir. Será que nesse caminho caberia o prosseguimento de uma caminhada com seu sogro, com sua esposa, com seus filhos? Será que viver no Monte Sagrado permitiria ele fazer isso? Quando Jetro vai procurar Moisés e leva todo mundo sem Moisés pedir, seria como se Jetro tivesse dito, sem palavras: Moisés, você é Midian e você também é Egito. Você não é só Monte Sagrado, meu filho. Está aqui tua família, Midian. Tua história tem Midian, tua história tem Egito, isso faz parte de você. Entende? E o tempo que você passou no Egito é importante, o tempo que você passou em Midian é importante. Mesmo agora você tenta conduzir um povo para uma terra prometida. E o que é legal, né? Moisés podia dizer assim: meu sogro, estou aqui no Monte Sagrado, olha o que Deus fez através de mim aí. Tem muita coisa para fazer, a gente está longe ainda da terra, não tem tempo para ficar ouvindo você, para se encontrar com você, para ouvir sua correção.
Mas o mais legal é que Moisés reconhece o sogro dele como seu companheiro de caminhada. E quando Jetro avisa que está indo, Moisés sai para se encontrar com ele. E olha o que Moisés faz, versículo 7, ele se curva em sinal de respeito e beija Jetro. E olha aí, como é que funciona esse negócio de discipulado, de acompanhamento, de caminhar lado a lado. Está aqui, é simples assim, eles se encontram e aí Jetro pergunta, ei Moisés, como é que você está? Por que tu está nessa? Aí Moisés conta uma história e pergunta, meu sogro, como é que você está? Como é que está a vida? Como é que estão as coisas desde que eu saí? Como anda você? Um vai perguntando pelo outro, pergunta se está com saúde, se não está. O encontro acontece ali. Começa a falar sobre tudo que Deus fez, e aí Jetro ouvindo tudo aquilo maravilhado agora, ouvindo novamente, mas agora da boca de Moisés, não é de qualquer um. Então ele começa a louvar a Deus, decide dar uma festa, prestar culto, oferecer sacrifício, ele exalta o nome do Senhor, ele reconhece o Deus de Israel. Então Jetro se alegra com o relato de Moisés. Mas cara, Jetro ainda não estava satisfeito. Só vitória. Moisés só narra vitória, entende? É como se você estivesse caminhando ao lado de alguém e em vez de você compartilhar seus defeitos, suas fragilidades, suas angústias, você só compartilha a vitória. Tem irmão que só vive bem. Tem irmão que não erra. Tem irmão que nem pecado confessa. Às vezes chega um outro lá e fala assim, eu escuto isso bastante, né? Eu chego aqui na frente, abro o meu coração e falo das minhas dificuldades, da minha fragilidade. Aí o outro aparece e fala assim, rapaz, você só conta a derrota. O que a gente deveria fazer? Falar das nossas também. Como disse o apóstolo Paulo, se eu tiver que me gabar de alguma coisa, vou me gabar das minhas fraquezas. Foi isso que Paulo disse. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, foi o que Deus disse a Paulo. Então Jetro está percebendo que está tudo maravilhoso demais, está tudo grandioso demais. Alguma coisa está errado. Porque isso é tão maravilhoso assim, por que deixar a família de lado, gente? Essa é a função de quem caminha lado a lado. Opa, o cheiro não está muito bom. A aparência é bonita, mas o cheiro não está muito bom. Entende? Alguma coisa precisava ser ajustada. O que você acha que precisava ser ajustado? O que parecia fora de ordem? Porque esse relatório parecia perfeito demais. Jetro simplesmente espera e observa. Versículo 13 diz assim, no dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Quem que Moisés não via há muito tempo? Jetro? Só Jetro? Quem ele não via há muito tempo? A mulher e os filhos. Em algum momento dessa narrativa aqui você vê Moisés conversando com os filhos e com a mulher? Quem é casado aqui? Quem é casado aqui já viajou sem a esposa a trabalho? Levanta a mão. O Cleiton, então, né? Direto, né, Cleiton? Como é esse negócio de chegar de viagem, às vezes ficar 5, 6, 7 dias fora, sem ver a mulher, e você chega em casa? Eu não quero água, eu não quero comida, eu não quero nada disso não, viu? Deixa a comida para depois, deixa a água para depois, vamos resolver uma questão mais pessoal aqui. Agora olha para Moisés, Moisés nem liga. Ele não vai lá dar um cheiro no cangote de Zípora, dar um beijinho nela. Ele não vai lá abraçar os filhos e dizer o quanto está com saudade, ele não faz isso. Em vez disso, o que é que ele faz? Ele levanta bem cedo no dia seguinte e vai trabalhar e vai se sentar para julgar as questões do povo e fica ocupado desde manhã até a noite como se não tivesse família. Aonde estavam Zípora, Gerson, Eliezer? Será que Deus pediu para Moisés fazer isso? Sacrificar a família dele por causa do trabalho?
Por causa das causas e coisas sem sentido do povo, Jetro observou isso. Pronto, Moisés estava exposto. Não tinha como negar. É agora que o discipulado vai recomeçar, porque Jetro vai atrás de Moisés, observa, vê tudo o que está acontecendo, vê Moisés no batente, e ele diz: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde manhã até a noite? A resposta de Moisés é maravilhosa, né? Versículo 17 e 18. Versículo 15. Olha o que ele diz: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo, para que eu resolva quem está certo. Eu explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Percebe? Eu tenho, eu sei, eu digo, eu explico, eu julgo, eu resolvo. Tudo isso sentado aonde? No Monte Sagrado. Quem deveria estar sentado no Monte Sagrado dizendo: eu tenho, eu sei, eu digo, eu explico, eu julgo? Esse lugar é de quem? É de quem? É de Deus. E quem estava sentado nesse lugar? Nós temos a mania de bancar Deus. Então Jetro disse a Moisés: Jetro, o seu discipulador, o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Grava aí o que eu vou te dizer, para você não esquecer. Quando a gente banca uma de Deus, pessoas morrem. Entende? Quando a gente banca uma de Deus, pessoas morrem. Muitos pastores estão com a família destruída e devastada porque bancaram uma de Deus. Presbíteros, diáconos, líderes da igreja, com relacionamentos devastados porque assumiram o lugar de Deus. E eu dou graças a Deus por Deus ter me tirado desse lugar a tempo. Esse não é o nosso lugar. Nós não somos um fim em nós mesmos. Mas somos resistentes a ouvir isso, viu? Pense, o que aconteceria se não fôssemos tão resistentes ao ajustamento que uma caminhada lado a lado pode nos proporcionar? Eu diria, escutaríamos mais as pessoas que caminham ao nosso lado. Se a gente não fosse tão resistente para caminhar lado a lado, a gente escutaria mais as pessoas que estão ao nosso lado. Veja o que Jetro diz: agora escute o meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes e explicar o que devem fazer e como devem viver. Está certo, Moisés, está certo. Você representar o povo diante de Deus. Olha o que ele diz, hein? Está certo você representar o povo diante de Deus. Mas o que é que Moisés estava fazendo? O inverso. Ele estava representando Deus diante do povo. Entende? E Jetro diz: escute o meu conselho, me ouça. Entende? Nessa caminhada lado a lado, a gente não pode ser resistente, não. A gente tem que ouvir as pessoas. Ainda que a gente não goste daquilo que está ouvindo, entende? Não deve ter sido fácil para Moisés, que está sentado no Monte Sagrado, achando que está fazendo a obra de Deus, aquilo que Deus quer, ouvir Jetro falar para ele: rapaz, o que está fazendo está errado, não é isso não. Para com isso, você vai acabar morrendo. Você vai matar as pessoas que estão vindo aqui também te encontrar. Como nós matamos pessoas na igreja ao longo da vida.
ao longo da vida. Matamos de trabalho. Entende? Como tem pessoas ao longo da nossa caminhada que ficaram pelo caminho exaustas, arrebentadas. E a gente ainda com aquele slogan maldito. Slogan, né? Porque está usando o texto bíblico de forma equivocada. Saíram de nós. Por quê? Não eram dos nossos. Aí o Caio Fábio, nos anos 90, se eu não me engano, ele veio dizendo o seguinte: a igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. A igreja é o único exército que deixa para trás os seus feridos. Se não fôssemos tão resistentes ao ajustamento que uma caminhada lado a lado pode nos proporcionar, escutaríamos mais as pessoas que caminham ao nosso lado. Ouça quem está ao seu lado, ouça quem está caminhando com você. Não seja resistente. Jetro disse a Moisés: escute o meu conselho e Deus o ajudará. Se a gente não é resistente, se a gente ouve as pessoas, a gente vai acabar descentralizando a vida de nós mesmos. A gente vai dividir o fardo com aqueles que caminham conosco lado a lado. Veja o que Jetro diz. Ele diz: mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis, eles mesmos poderão resolver. Descentraliza esse negócio. Você representa o povo diante de Deus, você ensina. E os outros fazem o trabalho. E os outros vão auxiliar você nessa caminhada. Descentraliza esse negócio. Não é fácil descentralizar na igreja porque nós fomos formados para ser centralizadores. Entende? Não adianta você dizer que não foi porque você é tão presbiteriano quanto eu e a gente está na mesma igreja e isso é fato. Felizes aqueles que não se deixaram moldar por esse senso de centralização. Entende? Mas nos anos 80 era muito comum, pelo menos para mim, né, um montão de gente que tinha capacidade de liderar e às vezes você estava entre eles e tinha eleição na sociedade interna, você disputava o pleito e não era o eleito. Não dava um negocinho assim no coração? Essa ideia de que eu resolvo, eu faço. Eu sou o presidente. Eu é que sei. É a minha tarefa, é a minha função. Está na nossa formação. E olha, eu vou te falar. Para mim, está sendo muito difícil me livrar dessas paradas. Muito difícil, mas muito. Já me livrei de um monte de coisa. Eu estava falando na classe hoje de manhã, né? Como é que eu sei que eu estou em esgotamento? Para mim é simples assim. Eu pego Deus, coloco no banco do carona e meto a mão no volante. É isso. Eu passo a controlar o percurso, entende? Eu começo a dizer para Deus para onde Ele tem que ir. Porque afinal de contas, se Ele deixar eu dirigir, a probabilidade de dar certo é muito maior, não é verdade? Pelo menos na minha cabeça. A gente foi moldado para isso, sabe? A gente cresce resolvendo as coisas para filho. O marido não divide as coisas em casa. E na igreja? Também não vai acontecer, não vai rolar. Você vai centralizar na igreja também. E se alguém aparecer querendo dividir alguma coisa, você vai matar essa pessoa, você vai anular ela. Mas foi isso que Moisés fez? Jetro falou: agora escute. Escute.
e Deus o ajudará. O que Moisés fez? Escutou. Olha que legal, né? O cara que está sentado no Monte Sagrado, dando uma de Deus, que foi chamado de novo para a terra. Moisés, desce daí que esse lugar não é teu. Volta para cá, não confunde as coisas, hein? Ele escuta o sogro e desce mesmo. E descentraliza. Divide o fardo com aqueles que caminham com ele. Entende? Se não fôssemos tão resistentes, entenderíamos que Deus é o arquiteto, construtor, mantenedor e o guia da estrada da vida. Logo, Ele sabe exatamente para onde está nos levando. Ele sabe. Versículo 23. Se você fizer isso, Moisés, e se for essa a ordem de Deus, você não ficará cansado. Percebe? Moisés, escuta. Descentraliza. Se você fizer isso, se essa for a ordem de Deus, você não ficará cansado. E todas essas pessoas poderão ir para casa com as suas questões resolvidas. Então Moisés aceita esse conselho e ali surgem os primeiros juízes de Israel. Percebe? Uma caminhada lado a lado. É uma caminhada que nos ajuda nesse ajustamento, que é contrária a qualquer tipo de resistência a ele. Se você quer caminhar lado a lado com alguém, você terá que ser ajustado. Muito bem. Como eu disse a você, tem sido difícil para mim me permitir esse ajustamento. Mas eu tenho me colocado disponível nas mãos de Deus para que Ele não permita que os meus medos, que os meus fantasmas me assombrem. Recentemente eu fiz uma releitura da minha vida ministerial, porque eu recebi a tarefa de fazer um discurso na ordenação do Anderson. E eu queria compartilhar parte do que eu escrevi com vocês aqui. Preste atenção. No meu coração, tá? Isso aqui é o meu coração no papel. E se eu começasse o ministério de novo? Se eu começasse o ministério de novo, eu não tomaria as rédeas da minha vida, como se todas as circunstâncias pudessem ser controladas a partir das minhas habilidades pessoais. Eu não me orgulharia de ser pastor, mas sim ministro, porque ser ministro significa conjugar o doulos e a diaconia, representa ter a vida de serviço e doação às pessoas, e não apenas a si mesmo. Se eu começasse o meu ministério de novo, eu jamais idolatraria a treliça, mas amaria incomparavelmente a videira. Eu me permitiria ser podado e não condicionaria o ministério pastoral a uma vida isenta de sofrimento pessoal. Eu não me preocuparia tanto com os números, mas sim com vidas. Não deixaria um rastro de incompreensão e inimizades. Desinflaria o meu ego e saberia que tudo, absolutamente tudo, a liturgia, a administração, o culto, o ensino, a pregação, os sacramentos, pertencem a Ele. Eu daria a Ele o controle mais cedo. Se eu começasse meu ministério de novo, eu aprenderia mais em silêncio,
Não sentiria tanta necessidade de me posicionar, influenciar, ganhar, como se o espetáculo da vida fosse sobre mim e não sobre o que ele fez. Ele é o roteirista, o diretor e o dono do teatro da vida. É ele quem decide a ordem e escolhe os autores. Eu me contentaria com a plateia. Se eu começasse meu ministério de novo, eu estudaria mais a Bíblia e menos a Constituição da IPB. Oraria mais e falaria menos sobre oração. Eu teria mais momentos de solitude, não desprezaria um Shabá e entregaria a minha existência a Ele. Eu não alimentaria uma relação utilitária com a palavra de Deus. Em vez disso, me deleitaria, degustaria cada palavra todos os dias, meditaria, mudaria e veria o aperfeiçoamento divino de perto. Se eu começasse o meu ministério de novo, eu ficaria mais tempo em casa. Não trocaria momentos importantes com a minha família por outros sem sentidos na casa de membros da igreja, só para preservar a minha autoimagem, ou alimentar o meu ego, ou de quem quer que fosse. Eu participaria menos de reuniões e frequentaria mais cultos. Trocaria a direção pela adoração. Eu reconheceria que o amor dispensado a Ele foi insignificante diante de tudo o que Ele fez por mim. Se eu começasse meu ministério de novo, eu traria a graça para o cotidiano, daria vitalidade à fé, não me permitiria nada menos que uma vida na plenitude do Espírito Santo. Eu abriria os meus olhos, aguçaria os ouvidos e cerraria os meus lábios a fim de observar o eterno em cada detalhe daquilo que é transitório. Se eu começasse o meu ministério de novo, eu escolheria bons mentores. Gente que seria tão humana e apaixonada quanto eu, a fim de não fazer a jornada sozinho. Eu não teria medo do sofrimento, compreenderia a dor da poda, me alegraria muito com os frutos e saberia que eles dependem fundamentalmente da atuação do agricultor e da vitalidade da videira. Se eu começasse meu ministério de novo, eu não seria tão ocupado, abandonaria a correria, distinguiria as cores, não cederia a minha paz com tanta facilidade, eu focaria no discipulado e relacionamento, na missão e grande comissão. Eu seria mais amigo de Deus e menos amante de mim mesmo. Abandonaria a sedução dos primeiros lugares e seria mais humano e não um semideus. Eu me esvaziaria mais. Teria em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Eu diria todos os dias: você foi crucificado com Cristo, não é você que deve viver, mas Cristo. Viva hoje pela fé no Filho de Deus. Ele te amou e se entregou por você. Se eu começasse o meu ministério de novo, eu seria nada mais, nada menos que uma ovelha. Pois todos nós, pastores e não pastores, pertencemos ao mesmo aprisco e estamos aprendendo a reconhecer a voz daquele que simplesmente quer nos conduzir aos pastos verdejantes. Se eu começasse o meu ministério de novo, eu pediria a Deus a oportunidade de dizer isso a alguém que estivesse iniciando a sua caminhada, a fim de que ela observasse os meus erros e procurasse acertar mais. É disso que se trata, uma caminhada lado a lado. E eu só posso chegar a essa conclusão, ou a essas conclusões, porque Deus deixou a marreta cair na minha cabeça, despedaçou a minha vida, o meu coração, mas colocou alguém para caminhar lado a lado comigo, para dividir o fardo e para me ajustar. É disso que se trata essa série de mensagens. É disso. Assim foi Abraão para Ló, mas Ló insistiu em não aprender. Assim foi Jétro para Moisés, e Moisés não foi resistente. Ele mudou a sua jornada e se ajustou. Para terminar, vocês sabem que eu já falei muito, sem nem dizer. Eu tenho uma tarefa para você. Você já orou, não é? Não precisa ser a mesma pessoa, não. Mas se for, ok. Eu queria que você essa semana entrasse em contato com alguém
marcasse um horário, ainda que fosse online, fizesse essa chamada de vídeo, nesse horário acordado, e conversasse com essa pessoa sobre a sua semana, sobre o seu dia. Simples assim. Liga para alguém essa semana, marca um horário primeiro, depois liga no horário combinado e bate um papo com essa pessoa. Bate um papo, como é que está a vida? Como é que você está? E aí? E fala sobre você também. Entende? Marca antes. Queria conversar contigo. Podemos conversar? Qual dia e horário eu posso te ligar? E aí você vai ligar para essa pessoa e conversar um pouco com ela. Difícil isso, gente? Difícil? Para quem está em casa é difícil? E aí, vamos lá? Tarefa da semana? Vou mandar para vocês daqui a pouco. Ligar para alguém, ok? Marca um horário, entre em contato e bate um papo. Tá certo? Muito bem.